noite. Hoje é segunda-feira, dia 3 de novembro. Iniciamos a gravação da nossa aula da Agenda 7 de TCC do curso de Guia de Turismo EAD, turma ESB. Hoje estamos aqui para falar sobre a Agenda 7. Estamos indo para a fase final do nosso curso, né? Depois de muitas coisas que foram passadas aí, começando desde lá da Agenda 1. Então, nós chegamos aqui já quase que nos finalmente, tá? Nessa Agenda 7, nós vamos falar sobre as considerações finais, né? E também mais algumas outras coisinhas. Então, a gente tem aqui no texto, né? Quando a gente pensa na questão das considerações, então a gente vai pensar que vocês vão dar uma olhada na questão da revisão final, como um todo do TCC, a folha de rosto, né? Que é aquela segunda página que nós temos no TCC, o resumo, a hora de fazer o sumário para grupos que ainda não fizeram. Muitos já estão com ele pronto, mas tem grupos que ainda não fizeram, não ordenaram o sumário, as considerações finais, né? As referências e os anexos. Então, é um esqueminha, né, do que precisa ser feito. Então, na aula passada, o grupo finalizou os procedimentos relativos ao guia de turismo e desenvolveu os itens, né, os serviços opcionais, o speech final e o flyer do roteiro. Nessa aula, o grupo deverá produzir o resumo, o abstract, que é o resumo em inglês, as considerações finais, as referências, a revisão final, a folha de rosto e o sumário, e os anexos. E aí, aquela orientação, né, para vocês interagirem dentro do grupo, conversarem, para ver se está tudo certinho, se não tem nada sendo deixado para trás. Aí, o que a gente faz nessa agenda, né? Então, a gente tem as orientações, né? Como eu falei, ao finalizar o trabalho deve ser enviado para avaliação minha, né, do orientador, então, com tudo que está sendo solicitado. E a apresentação, que vai ser a Agenda 8, o grupo deverá elaborar um vídeo conhecido como pitch de apresentação, que deverá ser entregue na Agenda 8, na fase final do trabalho, tá? Então, quando vocês estiverem na próxima agenda, né, vocês vão fazer um vídeo, se a gente for parar para pensar, meio que quase similar ao da Agenda 14 que vocês vão fazer agora. Onde estão as diferenças, né? Na Agenda 14, cada um vai fazer a sua parte lá, todo mundo falando sobre o speech inicial de uma viagem, e na Agenda 8, no pitch, né, de apresentação do TCC, vocês vão dividir o TCC em partes e cada um vai fazer a sua apresentação, o seu vídeo de apresentação da explicação daquela parte do trabalho. Então, você vai ter lá alguém que está responsável por fazer a introdução do TCC. Você vai lá e vai fazer um vídeo fazendo a introdução do TCC. De maneira, como eu estou fazendo aqui, utilizando o celular, o seu computador, fazendo um vídeo. E aí, depois, vocês vão fazer um Frankenstein, cada um vai fazer uma parte, e aí vocês vão juntar todos esses vídeos, né? E aí temos vários aplicativos na internet, nos celulares, de edição de vídeo, onde vocês montam lá uma parte com a outra para ter a sequência e vão encaminhar esse vídeo para mim no mesmo sistema que vocês estão fazendo do vídeo da Agenda 14. Tá? Então, vocês vão subir, o grupo vai subir o vídeo no YouTube, e aí depois o relator vai disponibilizar o link desse vídeo não listado para mim, para que eu possa assistir essa apresentação. Rodrigo, esse vídeo é importante? Sim, muito importante. Ele faz parte da nota da Agenda 8, consequentemente fazendo parte da menção final do TCC de vocês. Também outra informação que é relevante e importante.
ano passado, um aluno quase foi reprovado, porque ele fez o vídeo do speech na agenda 14 normal, né? Como estou aqui falando com vocês. E aí ele foi mal nesse vídeo, porque nem todo mundo tem a habilidade, a tranquilidade. Você está fazendo algo que não está acostumado e está sendo avaliado, colocado com pressão. Você vai gaguejar, você vai tremer, vai. E aí, Rodrigo, não tem problema. Você está para aprender. Ninguém, você tem um, dois, três que são profissionais aqui. O resto, todo mundo está para aprender. Então, faça o vídeo. Não tem problema. Ah, mas eu gaguejei. Não tem problema. Ah, ficou ruim. Eu não consegui falar direito. Não tem problema. Você só vai perder o medo de falar você treinando. Então, faz. Pure simplesmente e segue o jogo. Na hora que vocês forem começar a trabalhar, a primeira vez também vai acontecer a mesma coisa, vai dar dor de barriga, você vai gaguejar, você vai tremer, porque você vai estar inseguro, etc. Depois, com o passar do tempo, né, com a prática, com a experiência, daí você vai tirando de letra. Eu, para dar aula, foi a mesma coisa. Primeiro dia a minha primeira aula, eu tremia que nem vara verde. Hoje eu posso dar aula para vocês aqui no EAD, eu posso dar aula para 40, eu posso dar aula para 100 pessoas, para mim vai ser a mesma coisa. Você fica com aquela ansiedade até começar. Na hora que você bota o pé dentro da aula, da sala de aula, ou você pega aqui e liga a câmera, você, você relaxa e a coisa flui. Normal. Então faz parte isso daí. Beleza? Então, e aí o que que o cara fez? O cara me pega e fez o vídeo pro IA. Com IA, ele fez um personagem de IA, e aí ele só falou o texto, e o IA alterou até a voz dele, né? E mandou para a turma virou e falou assim: não, não faz isso, que ele, cara, bateu o pé, não quis, não quis, não quis, não quis. Aí eu dei I no vídeo dele, porque ele burlou a regra, né? É para ser ele, o Joãozinho, a apresentar o vídeo. Não ele botar lá um personagem de IA todo bonitão, com traços árabes, né? Um belo moreno de repente se transformou para fazer a apresentação do pitch dele do TCC. Falei, meu, não, não aceito. Conversei com colegas, com outros tutores, conversei com a nossa coordenadora Camila, falei, meu, dá aí pro cara, tá errado. Daí fui lá, no feedback dele, falei, você tá com I por causa disso, 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 não é certo, não é justo. E você só não vai ser reprovado no TCC por causa das outras menções que você tem trazendo com o grupo, porque senão você estaria reprovado, porque isso é uma conduta antiética, entendeu? Então, a gente está lidando com uma coisa séria, né? Fala, Diogo, tudo bem? Boa noite, beleza? Então, nós estamos lidando Boa com... noite, grande abraço. Desculpa do horário, estava atividade no trabalho e o trânsito meio doido hoje. Mas Não, estamos não. aí, sãos e salvo. Um abraço a todos, uma boa semana. Valeu, obrigado. Então, quer dizer, foi assim, são coisas que a gente tem que pensar, né? É curso EAD, coisa séria. Meu, mas é coisa séria. Então, não, a gente não dá para brincar com algumas situações. Então, como já dando uma dica, porque todo mundo usa a IA hoje para um monte de coisa, né? A IA é uma ferramenta que nos auxilia? Sim, mas existe um certo limite, né? E esse limite nosso na avaliação temos que ser nós, né? Botar a nossa imagem, nossa voz para fazermos a apresentação do pitch lá da Agenda 8, como da Agenda 14 de TTP-GTs, ok? Então vamos lá para as orientações das considerações finais. Então, para ajudá-los nessa etapa, sugerimos alguns passos que normalmente fazem parte da conclusão de um TCC e pode auxiliar na construção do texto, né, ou seja, da conclusão do trabalho. Destaque dos principais resultados obtidos tendo em vista os objetivos da pesquisa. Pode-se acrescentar recomendações ou sugestões para outras pesquisas na área. Deve-se ter cuidado de não ficar repetindo resultados neste item. Veja a seguir como fazer uma boa conclusão de TCC, né? Então, um passo a passo, né, para se fazer.
Então, mostre o que o trabalho permitiu. Primeiro parágrafo da conclusão deve mostrar de forma geral e sucinta as análises e contribuições do seu TCC. Escreva um texto claro com no máximo 5 linhas. Os verbos analisar, avaliar e compreender são ótimos para iniciar essa conclusão. Depois, apresente um resumo dos resultados. Então, use o segundo parágrafo para apresentar os resultados de forma geral, sem se aprofundar nos detalhes. Retire os dados da sua pesquisa e não dê foco nas informações de terceiros. O tamanho ideal desse parágrafo é de 6 linhas. No terceiro parágrafo da conclusão, você pode continuar apresentando os resultados de forma geral. Também procure demonstrar os avanços dos objetivos ou não. No C, perdão, proponha melhorias e dicas de próximas pesquisas. Para fechar a conclusão, proponha algumas melhorias e faça sugestões para as próximas pesquisas relacionadas ao tema do seu TCC. Ao propor melhorias, tenha os seus resultados como norte, tome cuidado para não dar a voz a ideias impraticáveis. E no D, né, no último parágrafo da conclusão, apresente as contribuições do seu trabalho para a comunidade acadêmica. Lembre-se que elas devem se alinhar ao objetivo geral do seu TCC. E a gente tem que fazer um parênteses aqui por um certo detalhe. Por quê? Nós estamos fazendo um TCC de projeto técnico. Essa explicação que está colocada aqui, ela puxa um pouquinho mais para o lado da monografia, né? Onde você tem vários outros itens, você tem pesquisa de campo, você tem onde você faz um questionário para poder fazer uma análise da opinião das pessoas e aí você ter esses resultados, que é o que é falado muito. Então, é algo assim para vocês não levarem tanto ao pé alguma dessas coisas que estão aqui, porque não necessariamente isso vai impactar na realidade nossa do curso de guia de turismo. Então, se por acaso eu estivesse fazendo, por exemplo, eu vou fazer um projeto que eu estou pensando criar um novo produto turístico. É diferente do que o roteiro que a gente cria. E aí você vai fazer uma pesquisa na sua comunidade, por exemplo, o Felipe, lá que é do Guarujá, então, de repente, o Felipe está pensando em criar um novo produto turístico no Guarujá. Ok, então aí ele quer implementar, mas antes dele fazer isso, ele vai fazer toda a pesquisa, fazer o levantamento, não sei o que, coisa e tal, e ele vai fazer uma pesquisa para a comunidade, ou seja, para as pessoas que são do Guarujá e possíveis pessoas que possam ser potenciais visitantes, que se por acaso for criado aquele novo produto turístico, se vai valer a pena e as pessoas vão lá para visitar ou se o morador, a pessoa da comunidade local, vai gostar que seja criado um novo produto na sua cidade. Se ele, de repente, não vai achar que é algo para trazer mais turistas e atrapalhar mais a vida dele. Quer dizer, então aí ele tem elementos, né, onde ele vai poder fazer uma análise em cima do quê? Do que a comunidade local acha a respeito da criação do novo produto turístico e do que os potenciais turistas também acham da criação do novo roteiro turístico. De acordo com essas respostas, depois de um questionário criado, né, que você tem uma visão teórica quando você faz a pesquisa e o embasamento teórico, mas você tem uma pesquisa real quando você faz o questionário com as pessoas. E dependendo da quantidade de pessoas que você faz, ou seja, você consegue ter uma amostra. E aí, em cima dessa amostra, você vira e vai falar assim: ah, não, olha, eu tenho que 80% da comunidade local não é a favor da criação de um novo produto turístico, e eu tenho que 70% dos potenciais turistas são a favor. Tu tem uma batata para descascar, porque você vai ter que pensar de que maneira que eu vou implementar isso. Como que eu vou conseguir fazer com que isso seja viável? Como que eu vou fazer com que as pessoas não, quem mora na cidade, não tente sabotar o meu empreendimento, por de repente não querer algo a mais. Quer dizer, vocês estão entendendo a diferença de quando a gente tem que fazer um questionário, né, para levantar dados para poder ter um resultado, analisar esse resultado e escrever na conclusão, tá? Nas considerações finais, que é o que a gente faz no TCC normal, nas faculdades, em outros cursos técnicos, etc. Na nossa situação do curso de guia de turismo é diferente. Vocês criaram um roteiro numa cidade que já é turística, que já tem os produtos turísticos, e você só está
desenvolvendo um roteiro para que você possa levar pessoas para lá, onde elas já recebem pessoas, praticamente em todos os lugares. Todas as cidades que vocês colocaram, todas elas recebem turistas. A diferença é você está criando um roteiro para se levar para lá. Então, aí, qual é a conclusão e a consideração que você vai fazer em cima disso? Eu vou pegar qual era a ideia do meu grupo, qual era o nosso objetivo. A gente queria fazer um roteiro para Caldas Novas. O pessoal do religioso, eu queria fazer um roteiro para Aparecida. Legal? Então, aí, em cima dessa informação, aí você vai falar assim, depois de desenvolvermos o roteiro, fizemos a análise, vimos a viabilidade, não sei o quê. É, esse roteiro vai valer a pena, vai ser bom e é interessante? É. Aí você vai colocar isso lá nas suas considerações finais. Porque até agora vocês montaram, né? Vocês tiveram a ideia, vocês fizeram a pesquisa da cidade histórica, geográfica e cultural, vocês fizeram o levantamento dos atrativos turísticos, culturais e naturais, vocês criaram um roteiro, vocês fizeram o levantamento de custo, e aí, óbvio, a parte técnica, né, do procedimento do guia, e agora vocês vão escrever. Tudo isso que eu fiz vale a pena? Vai valer. Se eu quisesse oferecer esse pacote na real para pessoas, ele valeria a pena? As pessoas iam gostar? Seria interessante? É isso que você vai colocar nas suas considerações finais. Entenderam? Beleza? Só que aí vocês vão seguir, né, essa regrinha que foi colocada aqui, né? Então, onde você o que esse trabalho proporcionou para o grupo. Então, você vai fazer mais ou menos do geral de tudo que você aprendeu, o que vocês, de repente, conseguiram ver, né? Essa questão de melhorias, a gente não vai, no nosso caso do guia de turismo, não acredito que seja relevante, porque não é, você não está fazendo nenhuma análise de um determinado destino, propondo mudanças ou alguma coisa aqui. Então, isso aqui acaba não tendo muita utilidade, né? E aí o fechamento das considerações finais, né? Numa visão do grupo do que eles viram e acharam interessante a respeito de desenvolver esse trabalho, tá? Aí vocês podem escrever isso como um grupo, tá? Qual foi a importância que vocês acharam de terem feito isso. Depois, a gente vem para o resumo. Tudo bem, pessoal? Que eu não consigo ver vocês lá. Então, tá tranquilo? Posso seguir? Sim? Beleza. Qualquer coisa, vocês me chamam, tá? Abre o microfone aí, chama, porque quando eu tô lá no portal, eu não consigo ver vocês levantarem a mão, nada, não aparece para mim, tá certo? Então, com relação a resumo e abstract, por que desenvolver um resumo no TCC de Guia de Turismo? O resumo são essenciais, o resumo e o abstract são essenciais para apresentar de forma clara e objetiva o conteúdo da pesquisa. Eles permitem que leitores compreendam rapidamente o tema, os objetivos, a metodologia e os principais resultados do estudo. Além disso, o abstract, que é a versão em inglês do resumo, amplia a visibilidade do trabalho, possibilitando seu acesso por um público internacional. Então, aí vocês vão pegar e vão fazer, né, o resumo. Por isso que lá no começo teve grupo que já foi preenchendo na agenda 1, na agenda 2, né? O resumo, eu falei assim, gente, não, 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 não é agora, tá? Isso vem depois. Por quê? Porque depois que vocês criaram todo o TCC, que vocês criaram todo o roteiro, você como autor, né? Ou vocês como autores, aí que vocês vão fazer um resuminho para que eu ou qualquer outra pessoa que lê o TCC de vocês, ele só dessa primeira lida, ele já vai pegar mais ou menos a ideia do que vocês querem apresentar, ou do que vocês irão apresentar. Então, não precisa se aprofundar demais, porque senão ele vira uma introdução. Vocês vão colocar, resumidamente, o que é e o que foi esse trabalho, tá? E aí vocês vão fazer isso em língua portuguesa,
e também em língua inglesa, tá? Resumo em português, abstract em inglês. E aí, né, as orientações. Resumo em português, deve seguir a NBR 620 da BNT, então tem que ser um texto conciso, de 100, 150 e 500 palavras, escrito em parágrafo único, sem citações ou abreviações. Então, tudo que vocês querem tem que escrever de maneira sequencial. Não dá para abreviar nada, não pode. Explicação clara do tema do trabalho, o objetivo, a metodologia, os principais resultados e conclusões. E palavras-chave, 3, tá? Separadas por ponto e vírgula. Então, aqui, apesar de estar falando de 3 a 5, eu quero, para vocês aprenderem a serem muito sucintos de tudo que vocês escreverem, de todo o trabalho que vocês desenvolveram. Tem grupo que está já com cento e não sei quantas palavras, páginas. Vocês vão ter que ter 3 palavras-chave para esse TCC. São só 3. Então, aí vai ter que ser uma negociação muito boa dentro das equipes, dentro dos grupos, para definir quais são essas palavras. E elas têm que ter tudo a ver com o que foi apresentado. Correto? Daí, em abstract, né, é a tradução fiel do resumo, seguindo a mesma estrutura, e também acompanhado das palavras-chave, a keywords, né, do mesmo jeito que a gente vai fazer em português, vai se fazer em inglês. E aí, a orientação. Conforme disposto no manual de TCC da Azetex, o manual de 2022, na página 28, ele tem a orientação, que é resumo da língua vernácula e resumo em língua estrangeira. É a apresentação concisa dos pontos relevantes do documento, deve-se ressaltar a visão geral do tema, o objetivo, os procedimentos metodológicos, os resultados encontrados, as discussões e as considerações finais do documento. Composto por frases concisas, afirmativas em parágrafo único e sem enumeração de tópicos. Deve-se usar o verbo na voz ativa e na terceira pessoa do singular, ou seja, não é nós, não é o eu achei, nós achamos, não. É na terceira pessoa, é como se fosse um jornalista escrevendo uma matéria, um artigo. Então, você sempre vai usar ele na terceira pessoa do singular, tá? As palavras-chave devem estar localizadas no final do resumo, separadas entre si por ponto e vírgula e finalizadas por ponto. Devem ser grafadas com as iniciais em letra minúscula, com exceção dos substantivos próprios e nomes científicos. As palavras-chave identificam os principais assuntos que o trabalho aborda e o resumo deve seguir a ABNT. Ok? E aqui tem um exemplozinho, né, a respeito disso daí. Vocês, lá na Agenda 7, vocês conseguem ver isso. Com relação às referências, tudo bem até aí? Tranquilo? Algum comentário? Alguém quer falar algo? Uma pergunta, Fala, professor. Marcelo. Sobre as palavras-chave, Hum, por exemplo, eu posso usar, no nosso caso, que é turismo de aventura, posso usar turismo de aventura ou seria só aventura? pode ser turismo de aventura, uma palavra composta, tudo bem. Perfeito, Tá? é isso. Turismo de Obrigado. aventura, ponto e vírgula, e mais outras duas que vocês julgam importante que apareçam e que tenham a ver com o contexto do trabalho, do seu trabalho. Maravilha, obrigado. Tá ok? Felipe, eu acho que tinha levantado a mão, Felipe. Não, não. Eu só dei um joinha, só Foi só um reagi. joinha? Ah, tá. É que eu estava olhando pro ícone do Marcelo e aí eu vi que apareceu alguma coisa, e eu achei que era alguma coisa. Mais alguma dúvida, pessoal? Alguém? Não? Beleza. Então vamos lá. Os referenciais, né? Espaço destinado a disponibilizar todas as fontes de pesquisa utilizadas nesse TCC. Então, os sites, revistas, guias e livros, utilize para isso o template disponibilizado no ambiente virtual e o manual para a elaboração do trabalho de conclusão de curso das escolas técnicas. Você também pode utilizar os links abaixo para obter maiores informações
sobre a formatação destes elementos. Então, você tem aqui 2 sites, né, onde eles também têm formatos para que vocês possam ver como que vocês precisam fazer a parte lá das referências bibliográficas, né? Ou vocês têm, eu acredito que na agenda 00, alguma das vendas, vocês têm o manual. Se bem que eu acho que eu subi o manual. Eu subi o manual para vocês, não subi no começo do semestre, eu não subi o manual para vocês, gente? Ou num quadro de avisos, ou num correio tech. Alguém se recorda? Ih, pelo celeste, ninguém lembra. Professor, tá me ouvindo? Fala, Glenilson. Então, na agenda 0, ele tá É. lá no Mergulhando no Tema, Manual do Aluno. Aí tem um PDF lá com o Manual do Aluno. E aí tem o manual das ETECs? No manual do TCC, será que tem lá? Não, lá não tem. Nesse local, não. Deixa eu olhar aqui se tem algum outro local. Não, só tem o guia do AVA e o Manual do Aluno. Entendi. Dá uma olhada na agenda 1 do TCC, se por acaso tem alguma coisa, por favor. Ok. Eu lembro de ter subido isso. A qualquer coisa eu subo para vocês. Eu tenho ele. Não, não tá aqui não. Na agenda 1 também não. Só fala porque é realizado em grupo, que deve ser feito. É. Fórum de... Ah, documentos importantes. Deixa eu ver aqui. Não, só tem o cronograma, o template, o tutorial para diminuir arquivo e o critério de avaliação final. Se Tá. foi colocado em mensagens, eu não lembro. Vou até procurar Não, aqui. eu disponibilizo depois que a gente terminar a aula, porque eu estou com o portal aberto aqui, eu subo para vocês o manual. Eu mando no quadro de avisos. Tá? Maravilha. Eu mando o link lá, o arquivo lá, para vocês terem, para ficar mais fácil para ver essa parte final, principalmente, né, da formatação das referências bibliográficas e o que eu falei da página também tem tudo muito bem explicadinho, né? Toda a parte do TCC, eu acho que para fazer essa revisão final do trabalho de vocês, ela vai ajudar bastante, porque é o que obrigatoriamente nós temos que seguir, tá? Então, pode deixar que eu mando. Eu mando hoje ainda, para todo mundo, tá certo? Aí depois a gente vem para a parte dos anexos, né? Os anexos fazem parte dos elementos pós-textuais, aqueles que vêm depois da conclusão. Então, são documentos, tabelas, ilustrações, reportagens e qualquer conteúdo produzido por fontes terceiras. Eles servem para comprovar e complementar tópicos abordados no desenvolvimento da pesquisa. Poderão ser inseridos também entrevistas de prestadores de serviço e os modelos de formulário, como Buzz List, Rooming List, ficha médica, opinários, qualquer coisa que seja interessante. Por exemplo, Buzz List e Rooming List, eu não sei se vocês chegaram a ver isso lá em TTMT, porque ou aqui no TTPGT, nos materiais disponibilizados. Então, o Buzz List é a lista obrigatória que todo ônibus tem que ter, que é a lista de passageiros, né? Onde tanto a NTT quanto a Artesp obriga que se tenha a lista de quem são as pessoas que estão embarcadas. Então, você tem que ter o nome completo da pessoa e documento de identificação, ou o RG ou o CPF dessa pessoa, tá? O rooming list, né? Como que eles escreveram aqui? Escreveram certo? Escrever, tá. O rooming list, que é esse que está aqui, é a listagem da formatação dos apartamentos quando você está com um grupo em viagem. Então, por exemplo, vocês estão lá no TCC de vocês, viagem com 30 pessoas, 40 pessoas, etc. Para facilitar a tua vida, na hora que as pessoas fazem a reserva na tua viagem, você cria o rooming list. Ou seja, você negociou com o hotel, você negociou lá X ou H, né? O H dupla, tripla, quádrupla, sei lá como que foi a negociação.
E aí o hotel já pede que você envie a lista dos quartos. Lista dos quartos é o room list. Então você vai enviar lá, por exemplo, eu tenho para 40 packs, eu tenho, de repente, eu tinha disponibilizado 10 UHs que são duplas, ou seja, 10 quartos duplos. Aí depois eu tinha outros quartos triplos e, sei lá, um ou dois quartos quádruplos, até dar o número de 40 passageiros. Você vai pegar e montar esse rooming list todo bonitinho, né, para encaminhar para o pessoal. Vocês já viram um room listing? Tirando o Diogo que trabalha com isso, né, Diogo? Algum de vocês já viram um room list? Mais ou menos qual a ideia de que maneira que se monta isso? Felipe, diga. Marcelo. Não, era só pra falar que eu já vi sim, porque o meu parceiro ele faz muito disso daí, né? É bem Entendi, interessante. entendi. Né? Deixa eu ver se eu consigo achar rapidinho, só para mostrar para o pessoal que não tenha. Vamos lá. Não. É, em algum lugar perdido nesse planeta eu vou ter algo. Você tem alguma coisa das antigas aqui. Run list. Ó, aqui eu tenho um de um grupo meu em 2012, onde estava sendo feita a montagem dos apartamentos. Vocês estão conseguindo ver, né? Sim, Então aí eu tinha aqui na lista, por exemplo, eram 5 homens nesse grupo, 28 mulheres. Então nós tínhamos os apartamentos na negociação dos apartamentos que eram cortesia, né? Então onde estava eu e um professor amigo meu, que nós éramos os dois, eu como professor e ele como guia avaliador, era a viagem do guia de turismo. Aí depois apartamento do motorista, então duas cortesias negociadas, e aí depois nós tínhamos os apartamentos. Nós tínhamos as UHs femininas, onde eram um, dois, três apartamentos quádruplos, já montado aqui com algumas meninas, e aí faltavam outros que depois a gente. Isso aqui era um esboço e depois foram montados com o restante das passageiras. Os apartamentos triplos também eram 3 apartamentos, então algumas já estavam aqui e faltavam um, e os apartamentos duplos, tá? E depois na OH masculina também nós tivemos aqui um apartamento triplo, um apartamento duplo masculino, dando 5 passageiros que eram do sexo masculino. Por que que nós fizemos isso? Porque nós estávamos com a escola, né? E aí, o que que aconteceu? Olha, eu dando spoiler aqui do TCC de vocês. É. Aí aqui, deixa eu ver se eu tenho outro. Esse daqui é não, 24, não. Esse aqui é de 2014. Aqui, ó, também. Então, nós tínhamos um room list também, né? Onde nós tínhamos já mandado para o hotel. Mesma coisa, a configuração das UHs, né? Então, para os apartamentos que eram duplos, os apartamentos depois que eram família, então que tinha lá um com 5 pessoas, eu acho que eram 2 com 5 pessoas, que nós estávamos num grupo de quase 30 passageiros. Então aí nós tínhamos a formatação, né? Então, com quem ficava em quais apartamentos, o número do documento, né? Porque é solicitado lá na hora que você faz o
o check-in. Então, daí eu já mandei antecipadamente para a empresa, para o hotel, e ele, quando eu cheguei lá, foi só bater, né? Bater um com o outro para que nós tivéssemos confirmado, né? Todo esse procedimento de entrada no hotel e já liberar os apartamentos, a chave para o pessoal subir. Detalhe, isso daqui é uma coisa que, quando está bem feito, ela é bem rápida quando a gente trabalha, né, no turismo. Você com um grupo lá de, sei lá, 40 pessoas e etc., você consegue fazer isso em 15 minutos. 15 minutos você sobe o grupo inteiro. Entendeu? Por quê? Já está tudo pronto, o hotel está tudo prontinho, as listas bateram, você chega com a tua, o hotel tem a dele. Vocês vão lá checar apartamento 1, 2, 3, sei o que, ok. Teve alguma alteração? Não, tá tudo certinho, mesma coisa. Isso, ó, pede para o pessoal preencher a FNRH, que é a Ficha Nacional de Registro Hoteleiro, pode preencher lá no quarto, depois manda, né? Ou manda via agora, hoje manda via WhatsApp, você preenche e já automaticamente cai lá pro hotel. Então é extremamente prático e você limpa uma recepção assim, ó, no tapa. Agora você pega, às vezes, um grupo, o pessoal vai, não tem isso, vão decidir quem vai dormir com quem lá na hora, você e tranca a recepção por uma hora, né? Nessa viagem. E aí vira o caos do hotel. Entendeu? Tem que abrir um guichê só para o teu grupo, e porque você pode ter outras pessoas chegando, outros grupos chegando e bagunça tudo. Então, isso é algo que é importante, faz diferença para um guia de turismo e também para uma agência. É, então, a ficha médica também é interessante, de você ter uma ficha onde você fica sabendo quais são os possíveis problemas que o seu passageiro possa ter. Então, é legal você ter o nome, idade, não sei o quê, sexo, se ele toma algum tipo de documentação, de medicação, se ele fez alguma cirurgia, se ele tem algum tipo de doença pré-existente. É válido. Na internet a gente acha esse tipo de ficha também, né? E você, de repente, pode usar na tua viagem. E os formulários opinários, né, para o pessoal saber e fazer avaliação com relação à tua viagem, para se ter um feedback, se gostaram, não gostaram, foi tudo bem, pontos positivos, negativos, isso é importante a gente ter também, tá? Aí, apêndice, né, todos os demais produtos, todas as demais produções citadas, volta, Rodrigo, vamos lá. Todas as demais produções citadas no TCC que foram produzidas e de autoria dos próprios autores do TCC deverão ser inseridas como apêndice. Então, seguindo pela ordem, como apêndice ao flyer, ou pode ser o negócio de a planilha de custos, etc. São coisas que, de repente, vocês podem colocar, né, lá nos apêndices. E aí a gente já começando já a preparar vocês também para a última agenda, né? Então, Professor, oi, quem duas, chama? duas antes Fala, de Glenn ler Mills, aqui. Duas perguntas, né? Primeiro, diga. qual a diferença prática aí entre anexo e apêndice? Olha, praticamente falando, a gente pode colocar assim, o anexo pode ser alguma coisa que seja interessante de ser mostrado no TCC, mas que não foi feito por vocês, entendeu? Por exemplo, você quer colocar a imagem de um hotel ou de um atrativo turístico que você não quis colocar lá na parte textual do trabalho, então você coloca ele em anexo, entendeu? E Tá. aí, o apêndice não, o apêndice foi algo que foi produzido por vocês. Por exemplo, o flyer foi produzido pelo grupo. A planilha de custo foi produzida pelo grupo. Então, elas entram em apêndice. E então o anexo vale o grupo observar, né, avaliar se tem a necessidade de inclusão ou não. Não é um item Exato. obrigatório. Não Não é é um... obrigatório, é um item opcional, porque se vocês, por exemplo, imagens dos atrativos turísticos, se vocês já colocaram lá na parte descritiva, na parte textual, você não precisa repetir lá no anexo. Ah, Agora, pode maravilha. ter grupo que colocou, fez o texto e não colocou o atrativo. E, de repente, ele queira colocar agora, ele pega aquela imagem e joga em anexo. Ok, obrigado. Beleza? Fala, Felipe.
Só pegando essa linhagem aí, né, que o nosso colega É, falou, referente ao anexo, por exemplo, né, o nosso é sobre turismo de aventura, né, na determinada cidade. sim. Digamos que eu tenho um fly referente a esse atrativo no qual a gente citou. Poderia colocar então em anexo isso? Pode. Se o flyer é só referente àquele atrativo, você pode, lá não sei onde tem a explicação, você vai lá, vide anexo 1, vide anexo 1, página X. Daí a pessoa vai lá, ele vê o que você estava querendo falar a respeito. Entendeu? Beleza, valeu. Tá, dá. Mais alguma dúvida, pessoal? Alguma coisa? Não. Ó, teve uma outra informação também, que alguém comentou para mim um tempo atrás, com respeito à planilha de custos, tá? Porque tem quem fala que é para colocar no apêndice e ele é pedido, quando foi feito por vocês, para deixar ali no momento que vocês estavam fazendo o trabalho da Agenda 5, se eu não me engano. Se você fez e está na Agenda 5, lá depois que você estava fazendo as explicações, as coisas é, do destino, do roteiro e etc., e colocou a planilha de custo lá, acabou. Deixa lá. Se você já colocou lá, você não precisa colocar de novo no apêndice, ok? Ou teve quem fez direto e já jogou lá no apêndice. As duas maneiras estão certas, sem problema. Correto? Porque às vezes você fica com medo, daí no grupo começa alguém a falar, ah, não, mas aí tá errado, eu não sei o quê. As duas maneiras estão corretas. Se você já montou a planilha lá naquela agenda que ela era para ter sido feita e já deixou ela lá no texto, tá certo, não tem problema. É uma sequência normal do que você estava fazendo e que estava sendo pedido. Pode ficar lá naquele lugar e não há necessidade de se repetir ela no apêndice. Você não fez lá no texto, você fez o texto, não sei o que, só a parte textual e criou a tabela e jogou ela lá no apêndice. Está certo também. Porque quando eu estava corrigindo o trabalho de vocês daquela agenda, eu ia vendo, quando acabava o texto, eu vi que ela não estava ali, eu já ia lá embaixo e ia procurar no apêndice, que eu sabia que ela estava lá. Aí via no apêndice, beleza, fez certo, dei ok, falei, olha, planilha aprovada, não sei o que, ou não, deve corrigir, tal coisa assim, assim, assado, como vocês receberam nos feedbacks. Tudo bem? Belezinha? Vamos lá. Então, oi, alguém chamou? E aí, né, a gente vem para já um spoiler e um comecinho de vocês se preocuparem com a Agenda 8. Porque a Agenda 7 ela é muito básica, tá? Praticamente vocês vão fazer o quê? Vamos lá, voltando. Vocês vão fazer dar uma checada na nas coisas, né? Da folha de capa, folha de rosto. Ah, foi bom falar. É, tem alguns grupos que estavam tendo problemas da entrega de enviar o arquivo. Gente, a partir de agora é tudo PDF, tá? O Word, ele não vai conseguir, não vai aceitar pelo tamanho, o tamanho vai ficar muito grande. O PDF, ele já dá uma reduzida no tamanho do arquivo. Caso seja necessário, faz uma compressão no arquivo e aí vocês enviam, porque tem aquela limitação do tamanho, da quantidade de MB lá que ele aceita, tá? Então pega, faz tudo, puxa, vê se está dentro do tamanho que aceito e vocês me enviam em PDF. Tinham grupos que mandavam no Word, etc, né? Mas agora já nessa fase final não tem muito o que fazer, ok? Então pega, façam as correções e já salva o arquivo em PDF para ele não ter perigo de desconfigurar. Por quê? No Word, às vezes alguém está fazendo no Windows 10 e eu tenho o Windows 11. E aí quando vem para o meu, ele perde completamente a formatação, tá? E aí perder a formatação numa hora dessa é desesperador. Então faz, salva no. É complicado, Felipe. Faz, já salva em PDF e encaminha para mim tudo em PDF.
que até a maneira da entrega final vai ser em PDF também. Eu não lembro qual grupo que está com problema na capa. Na capa ou na folha de rosto, tem um dos grupos que está com problema que ele está desconfigurando. Tem alguém que é do grupo do Exxon aqui? Eu não lembro de qual Exxon, de qual turismo ele é. Não vou lembrar. E eu não vou lá naquela planilhinha que eu tenho, porque eu vou entregar a nota para vocês. Eu não vou fazer isso, né? Eu acho que o Exxon é turismo rural. Eu acho que deve ser isso. E eles estão com problema nessa configuração da página. O nome dos integrantes do grupo, ele perde a formatação, né? E aí é algo que tem que tomar bastante cuidado, porque tem que fazer lá, fez o PDF para não perder a formatação, porque senão o negócio fica feio, né? E aí desconfigura e não tem muito o que fazer. Fala, Marcos. Professor, Diga. realmente essa questão aí da configuração realmente acontece na última agenda, se eu não me engano. Também enviei para o grupo o arquivo em Word, para alguns não apareceu, deu erro. E eu, inclusive, realmente ia perguntar para o senhor acerca disso aí, de mandar em PDF, já para não ter esse problema. Aí o senhor acabou de explicar, aí já resolveu um problemão, que realmente acontece. Sim. Eu tive até um grupo, o grupo que é do Gabriel. Eu não lembro qual grupo. Eu sei que o Gabriel é o relator. E Oi, eles professor, é do meu. É o seu, Elaine? Gastronomia. Isso. Então, vocês tiveram, eu mandei no fórum, eu mandei Correio Tech, e eu acho, eu não lembro se eu cheguei a mandar no quadro de avisos, mas a agenda 5 do teu grupo, ele perdeu a formatação de tal maneira que ela veio até na agenda 5, ela veio até a página 12. O resto Sim. sumiu. Não tinha Uhum. nada. Aí eu falei, pô, e agora? E eu tentei entrar em contato, o Gabriel não viu a mensagem. Tanto que alguém me questionou essa semana no Correio Tech, esses dias, eu falei assim, olha, eu vou conseguir corrigir a tua agenda 5 agora, né? Porque tá vindo a agenda, eu trabalho na agenda 6, então eu vou corrigir as duas agendas juntos, né? Eu tô quase chegando até no trabalho da tua turma, do teu grupo, que aí eu vou corrigir as duas agendas, dar o feedback e devolver para vocês e poder fazer a menção da agenda 5, que o seu grupo está com a agenda 5 em aberto. Por Isso causa mesmo. disso, porque eu não consegui corrigir. Como eu já sabia que eu tinha corrigido todas as outras agendas até a 4, eu sabia que vocês tinham feito o trabalho. Por isso que eu não dei I. Porque eu falei assim, foi uma falha de configuração mesmo. Então eu peguei e mandei o aviso, se desse tempo para o pessoal ver e me enviar, mas o pessoal não viu. Então por isso que a menção de vocês da agenda 5 está em aberto. E aí eu vou corrigir, possivelmente amanhã eu vou corrigir as duas agendas, né? E aí eu mando a menção das duas agendas para vocês terem ciência, tá? Se você puder avisar lá no grupo, que esse é o Aviso motivo que o grupo de vocês está sem menção na agenda 5. A gente estava tudo desesperado. Não, mas foi por isso, porque não, ela vinha e cada vez que eu fechava e abria, apagava uma página. Nossa. Sim, sabe, loucura. A Uhum. primeira vez veio até a 12, a segunda vez veio até a 11, a outra veio até a 10. Falei, não é possível, para. Fechei e nem tentei abrir mais, porque falei, não, isso não vai dar certo. Então, daí eu falei assim, vou deixar para corrigir e depois eu corrijo as duas agendas junto. Tá certo? Daí, se Tá puder, você bom, professor. avisa teu grupo lá. Aviso sim, obrigada. Imagina, que é isso. Então, são esses cuidados que a gente precisa ver, fazer as revisões, etc. Se não tem nada errado, tá? Daí os resumos, né? O resumo em português e o resumo em inglês. A referência, eu vou mandar uma manual para vocês darem uma checada. Caso queiram colocar anexos no trabalho, vocês podem colocar também, né? Se vocês acharem que é interessante, é opcional, não existe uma obrigatoriedade disso. E os apêndices, né? Então aí o flyer é um deles que é obrigatório, que ele tem que ser, já foi solicitado para ser no apêndice. E quem quis colocar
a planilha de custo no apêndice, tudo bem, está certo. Quem deixou lá no meio do texto também está certo. Beleza? E aí a gente vem para a apresentação da Agenda 8, né? Para concluir o trabalho, o grupo deverá elaborar e enviar um vídeo contendo a apresentação dos procedimentos de guiamento e roteiro turístico. Então, atento aos seguintes critérios para a elaboração do vídeo. Gravar um vídeo com uma breve apresentação do trabalho desenvolvido, pitch de apresentação, de no máximo 10 minutos. Lembre-se que pitch é curto, então deverá sintetizar a apresentação com todas as informações importantes sobre o trabalho. Todos os integrantes do grupo que desenvolveram o TCC precisam participar do vídeo, se apresentando e também apresentando uma parte do trabalho. Dessa forma, o orientador poderá avaliar a participação individual dentro do trabalho em grupo. O vídeo deverá ser editado de forma que o grupo produza um único vídeo com a participação de todos os integrantes dentro de tempo estipulado. Para isso, sigam as instruções do software escolhido para a edição dos vídeos. Então, aí, sugestão, né? Você pode usar o Teams, o Canva, o CapCut, o iMovie. Tem o... Ai, meu Deus, como... eu tenho um no meu celular que eu uso, sumiu o nome agora, né? E aí, o vídeo deverá conter os seguintes tópicos: a introdução, o destino, o roteiro geral, os custos previstos, desculpa, o flyer e as considerações gerais. Então, é dessa maneira que vai ser a ordem e o que vocês têm que apresentar também no vídeo para a Agenda 8, tá? E aí no YouTube vai ter lá dicas de tutorial de como vocês podem fazer isso daqui. Beleza? Tá? E aí também segue as dicas para o planejamento. Isso vocês podem, na Agenda 8, vocês vão achar também todas essas orientações. Beleza, pessoinhas? Fale, Felipe. Forma obrigatória, né? Mas, por exemplo, na parte quando for falar ali, né, sobre o roteiro e tudo mais, poderia fazer o seguinte, né? A pessoa tá ali falando, né, com fundo falso, né? É, Com a imagem ali, né? Talvez do roteiro em si, mas poderia manter a pessoa falando no vídeo. Aí, nesse caso, corta o vídeo, mas mantém ainda a, o speech, né? Ele falando ali e mostrando, por exemplo, alguns takes daquele lugar, por exemplo, sobre cachoeira, sobre tal coisa, e depois volta de novo onde eu estava falando. Poderia fazer isso ou é pode. só o vídeo puro Pode, mesmo, não, pegando pode só ser eu? das duas maneiras. Pode ser um vídeo puro ou pode fazer essa ediçãozinha. Aí vai da habilidade do pessoal do grupo. Ah, não, beleza. Então. Era só isso. Beleza? Tá ok. Gente, me dá só um minutinho que eu já continuo falando aqui com vocês. Já venho já.
Vamos lá, pessoal, desculpa, eu tive que atender a porta que chegou gente aqui. Aí você guarda lá que eu estou ocupado. Tá? Então vamos lá. Mais alguma dúvida referente tanto à questão da agenda? Fala, Glenn Mills. Então, em relação ao que o nosso colega perguntou aí por último, Sim. por exemplo, a parte de quem for falar o flyer, né? Acho que ele fica bem pobre sem a apresentação visual, né? O Sim. roteiro também, né? Então, acho que Aham. seria legal a demonstração visual, até como roteirização para a pessoa ir falando e demonstrando, né? Sim. Você até pode fazer essa edição, vamos dizer assim, se o pessoal conseguir, você faz uma parte do vídeo. Aí você entra, por exemplo, o PowerPoint, ele tem a possibilidade de você criar um vídeo com a imagem e você usando a sua voz. E aí você até pode fazer uma explanação em cima disso daí, né? Tanto usando a imagem do flyer quanto usando a imagem do para poder falar a respeito do roteiro, vamos colocar assim. Só que é importante que tenha a imagem do aluno, a voz do aluno, pode fazer o corte, entrar a parte do que ele está apresentando e falando, utilizando essa imagem de fundo, ou a imagem e a voz dele ao fundo, né? E aí depois um outro corte voltando para o aluno para que ele possa daí, né, finalizar a sua apresentação. Eu acho que dessa maneira é válido, né? Porque aonde que pega muito essa situação nossa? É de você se sentir exposto falando, né? Então, da maneira como eu estou aqui conversando com vocês, vocês estão me vendo, vocês estão vendo aqui, eu estou usando um fundo, né? Mas esse tipo você está fazendo e aí a pessoa vai ver a tua casa, né? O ambiente que você está. Então, às vezes as pessoas ficam meio incomodadas, se sentem inseguras, etc. Então, isso é realmente um problema, tá? Então, aí são maneiras que a gente faz de que a pessoa apareça, porque se você não vai ter que trabalhar com turismo como guia, você vai estar lá na frente de 40 pessoas, né? E Resumindo, em algum você momento está tem. desnudo na frente de 40 pessoas, você não tem pra onde correr. Então, meio que a gente começa essa brincadeira aqui, essa prática, fazendo os vídeos. Fala, pode falar. Resumindo, em algum momento, então, precisa aparecer o rosto do integrante falando. Exatamente. Tem Beleza. que aparecer. Tá. Isso é obrigatório, entendeu? Então a pessoa vai falar, vai. Ele aparece, fala, oi, boa noite, bom dia, não sei o quê. Oi, tudo bem? Eu sou o Rodrigo e agora eu vou falar a respeito do roteiro da minha viagem da viagem do nosso grupo para Paraty. Então, o nosso roteiro começa no dia X, e aí pode dar o corte, entrando na imagem, começa no dia X, nós vamos sair de São Paulo, sei lá da onde, com destino a Paraty, sair tal horário, vai fazer o roteiro assim assado, a rota é essa, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, são 3 dias, no dia 1 isso, no dia 2 aquilo, no dia 3 aquilo, quando a gente retorna para São Paulo. Terminou a apresentação dessa parte que está falando do roteiro, volta para a imagem, né, do Rodrigo, né? Então, esse é o nosso roteiro que nós tínhamos que apresentar. Espero que vocês tenham gostado. E agora eu vou passar para o fulano de tal, para o Glade Milson, que ele vai falar a respeito da planilha de custos da nossa viagem. Joga para você, e aí você entra e vai fazer a tua apresentação, entendeu? Então é mais ou menos a dinâmica de como vocês vão fazer essa divisão do pitch de cada um, mas a gente tem que aparecer, correto? Ok. E aí, pessoal, mais alguma dúvida, mais alguma coisinha? Algum temor que vocês tenham? Acho que a gente olha e fala meio brincando, mas eu entendo que é meio complicado e meio puxado para vocês isso, né? Principalmente porque às vezes muitos não têm tanta habilidade com internet, com vídeo, com uma série de coisas. A gente entende isso, a gente brinca só para meio para tentar amenizar esse clima de tensão, né? Quando a gente está chegando aí nos finalmente. Então, são coisas aí que a gente realmente precisa focar mais, né? É,
Então, ó, então tem as orientações aqui só para a gente finalizar, né? Das dicas para a gravação do vídeo. Então, você vai fazer um planejamento do script, a qualidade do vídeo, que é ideal, o formato de apresentação, né, melhor formato de vídeo para o YouTube, né? Então, são aí as ideias de como que existem as orientações para vocês, ok? Tá? Eu só vou ver só uma coisa, deixa eu voltar aqui. Ah, eu fiquei numa dúvida agora, porque eles. Calma, volta de novo. Aqui, vamos lá, agenda 8. É que para vocês não está aberto ainda, mas para mim abre. Deixa eu ver. Ele não vai. Ah, tá. Ele está falando, ele vai falar também, né, de outras coisas que são extremamente importantes, e a questão do pitch, né? Ele vai ter as explicações aqui de novo do pitch na agenda 8, tá? Era isso que eu queria confirmar. Mas por que que ele está aparecendo já antes para vocês aqui no final da 7? Porque como às vezes isso demanda um certo trabalho, né? Então é aí para gravar, para montar o script, as coisas, então vocês já podem começar se programando para de que maneira que vocês vão fazer isso daí, né? Então, finalizou a agenda 7, não sei o que mandou, já começa a pensar na 8, né? Tá certo as coisas, já começa a pensar como vamos dividir o vídeo, quem vai ficar com qual parte, né? Ah, vamos gravar, vai gravar o vídeo, vai ver se ficou legal ou não, não ficou bom, refaz. Então, isso é ideal vocês tentarem fazer o quanto antes, para não dar desespero e correria depois. Eu sei como aluno aluno deixa tudo para a última hora, e aí depois dá desespero, tá? E outra coisa, fora o vídeo, Aline, dá assim. Fora o vídeo, você tem outras coisas que vocês vão ter que fazer também lá na Agenda 8. Então, fora entregar o TCC pronto, em PDF, bonitinho, perfeito, sem erro, tem os termos de autorizações, tem uma parte burocrática, que é do Centro Paula Souza, que vocês precisam entregar também, né? Então, e aí vocês preocupados na questão de fazer o vídeo e toda essa parte, né, que precisa, aí se esquecer alguma coisa, meu, dá um problema sério, porque roda o grupo inteiro, tá? Uma outra questão também que eu acho que vale a pena e é importante eu já conversar com todos vocês. Na Agenda 8, a gente tem nessa questão da termo de assinatura, né? Porque a autorização por repositório do Centro Paula Souza, o trabalho de vocês fica um determinado tempo lá, outras pessoas, no futuro, pessoas podem consultar o TCC de vocês, e aí vocês têm que assinar isso de maneira digital com o GovBR. Então, quem não tem, já pensa no caso de entrar lá no GovBR, fazer lá um cadastro, porque muitas coisas que hoje a gente precisa. Eu declarei imposto de renda. Se você quiser declarar, você tem que entrar pelo GovBR para poder fazer alguma série de coisas. Então, é importante que vocês tenham, e lá ele tem a assinatura digital, onde você coloca os seus dados, e aí digitalmente ele vai aparecer lá, né, a sua assinatura digital. E ele é obrigatório para o TCC. Detalhe. Fala, Glenn Mills. Não é pago essa assinatura digital? Não, é gratuito. Ah, beleza. É gratuito. E aí, o que vai acontecer? Se a pessoa, um integrante do grupo, não assinar isso, o grupo inteiro está reprovado. Então, gente, é a hora de vocês fazerem o pente fino no grupo. Tá todo mundo trabalhando direitinho? Tá todo mundo fazendo as coisas da maneira que deve ser? Tá todo mundo colaborando? Todo mundo interage? Por quê?
A gente sabe que às vezes tem alguns grupos, tem um que uma semana faz, outra semana não faz, tá lá meio levando nas coxas, faz de qualquer jeito, não sei o que, coisa e tal. Se esse coleguinha, ele não assinar digitalmente o documento, o teu grupo inteiro reprova. E não tem o que fazer. Porque é uma norma do Centro Paulo Souza. Então, tem aqueles meio que são turistas no grupo, que uma vez aparece e outro não. É a hora de vocês chegarem junto com esses colegas e avisar que eles precisam estar espertos e que eles precisam assinar digitalmente o negócio, porque senão vai reprovar o grupo inteiro, tá? E aí, aquele negócio. Tem um prazo, se esse prazo estourar e não entregar, vai ter que voltar o semestre que vem só para fazer o TCC. Vocês não se formam, tá? Então a conversa é meio séria, tá? É a hora de vocês lá nos grupos terem uma conversa muito séria com coleguinhas que não fazem a coisa direito. Eu tenho aluno que já está reprovado no TCC porque teve 13 Is por não interagir. Eu já até falei para relatores de grupo para desligar essas pessoas do trabalho, tirar o nome dessas pessoas do trabalho. Por quê? Se por acaso vocês mantiverem o nome de alguém que não é tão assíduo, que não está tão presente e etc., e essa pessoa, eu estou reprovado já, se dane, não vou aparecer mais, porque ele está reprovado, às vezes também, por causa dos outros componentes, não no TCC. Ele tem a pessoa pode ter baixa frequência, a pessoa, né, tá estourada, e aí ele tá meio lá empurrando com vocês, só que daí, de repente, como ele sabe que ele tá reprovado, ele pega e não vai assinar o termo, porque, tô reprovado, não vai adiantar nada, não vou concluir. O que que acontece? Ele ferra o grupo inteiro, tá? Então, isso é sério. Chequem isso, conversem muito seriamente no grupo, caso vocês tenham colegas nessa situação. Nós temos alguns alunos pendurados, né, com essa questão de frequência. Lógico que a gente não pode citar nome porque é uma questão ética, mas nós temos alunos que estão pendurados por causa disso. Nós temos 2 alunos que estão reprovados por causa do semestre passado, que não entregaram documentação solicitada e que eles já não vão poder fazer a prova final. E não podendo fazer a prova final, não adianta nada eles estarem fazendo o TCC agora, porque eles estão reprovados já, eles não se formam. E aí vai ser aquela situação. Se a pessoa for legal com vocês, ela vai lá, assina o documento mesmo, ela não valendo nada para ela, e vocês conseguem ser aprovados. Agora, se essa pessoa virar, eu estou reprovado mesmo, não sei o quê, eu não vou assinar, reprova vocês. Então, isso é algo meio que sério e que vocês precisam tomar um certo cuidado. Minha recomendação: relatores de grupo, me chamem no Correio Tech para a gente conversar e aí eu passo para vocês se tem integrante do grupo de vocês que está nessa situação, tá? Porque aí é o caso meu com o relator daí vai comunicar o grupo e comunicar o integrante. E aí vão ser feitas as medidas que são necessárias para que o restante da equipe não seja prejudicada. Tudo bem? Ficou claro isso daí para vocês? Correto, professor. Tá? Então é assim, a gente sabe que nós sabemos que nós temos algumas, às vezes aquele negócio de
do corporativismo entre alunos, né? Todos fomos alunos, eu também fui aluno, né? Então você tem aquele corporativismo, você gosta da pessoa A, não tão fã da B, mas como você gosta da pessoa A, mesmo que o cara vai daquele jeito, você quebra o galho, você empurra, você puxa ele, e não sei o quê, e não faz às vezes as coisas que são necessárias, né? Só que agora chegou um momento que a coisa pode ficar meio chata, meio complicada. Então é por isso que eu já estou dando esse alerta para vocês. Relatores dos grupos, me chama no Correio Tech e eu vou passar para vocês quais são as situações. Os casos mais graves eu já passei no Correio Tech para os relatores de grupo. Já passei para eles já estão cientes de quem são esses colegas pendurados e que podem dar trabalho para o grupo. E tem que fazer o que tem que ser feito, gente. Porque senão vai dar ruim, como a turma fala. Vai dar ruim mesmo. Beleza? Tá certo? Mais alguma dúvida? O Gleidmir, o que foi que você colocou no chat? Não vi. Você colocou alguma coisa assim? Tem um vídeo aí de como fazer assinatura eletrônica no Gov. Ah, isso, exatamente. Legal. Então, ó, se vocês quiserem, entra no chat depois, né? Vocês clicam. Fala, Augusto. Ô, Rodrigo, Oi, só uma pergunta só. diga. Essa assinatura digital, ela tem que ser na sequência que tá os nomes lá do grupo ou assim que liberar a gente já pode ir assinando? Eu vou mandar um formulário para vocês, um documento, tá? Do Centro Paula Souza, onde a gente já prepara isso, ok? Deixa eu só fechar aqui. Onde a gente já prepara isso para vocês, Augusto, com os nomes, vai ser na ordem alfabética do grupo, entendeu? Então, no que a gente disponibilizado para mim, eu já monto as fichas dos 10 grupos com os integrantes em ordem alfabética, e aí você vai receber, né? Eu vou mandar para o relator vai passar para vocês, e aí cada um vai fazer a inserção da sua assinatura nesse arquivo, entendeu? E essa inserção tem que ser uma por vez. Diga, Augusto. Não, é isso mesmo, porque nós temos uma associação aqui e nós tivemos esse detalhe também, que ela tinha que ser em ordem alfabética. Exato. E aí nós pensamos que poderia ser feito, assinatura, todo mundo. Aí o rapaz da associação lá, do cartório lá, ele falou, não, é em ordem alfabética, um assina, passa para o outro assina, passa para o outro, até todo mundo assinar, aí devolve para a gente. Era essa a minha dúvida. É isso daí mesmo. Então, você, na hora que for pegar no teu grupo lá, você, se eu não me engano, você é o primeiro do grupo pela ordem alfabética. Então, o relator vai mandar para você, você vai pegar o teu arquivo, abre lá o GovBR, insere o arquivo, faz a assinatura digital. Você fez a sua, você devolve para o relator, que ele vai passar lá para a segunda pessoa da ordem alfabética, para a terceira, para a quarta, para a quinta e até a sexta pessoa. E aí o relator manda para mim. Entendeu? É esse o procedimento que todos vocês deverão fazer. E aí que eu falo que se por acaso um colega que está pendente não faz essa assinatura, aí complica para todo mundo. Por que que eu estou falando que é mais fácil fazer dessa maneira? Apesar de parecer, nossa, o GovBR é complicado. É mais fácil. Porque senão o que que você vai ter que fazer? Você fala, não, eu prefiro pegar e assinar e escanear. Você vai ter que pegar, imprimir o trabalho todo, imprimir o arquivo, fazer a assinatura, escanear de novo e mandar para o relator lá para dar sequência. E aí a coisa meio que dá um trabalho, entendeu? Então acho que é mais prático fazer isso pelo GovBR. Fala, Diogo. Um grande abraço uma vez mais. Minha dúvida é o seguinte, em relação aos vídeos, eu vou falar da parte no caso nosso TCC, dos custos operacionais da viagem, né? Sim. Eu faço essa leitura, faço
esse vídeo, eu tenho que apresentar ele em um retroprojetor, alguma coisa, com os Não, dados? você pode fazer só leitura. Tranquilo, você pode fazer leitura. Então, você vai pegar, Para você mim tem a seria planilha de melhor. custos, então você vai pegar, por exemplo, como o pessoal está falando, se caso queira projetar na tela lá, tipo, uma telinha de uma imagem de um PowerPoint, você fazer a explicação dele, pode. Ou se você tem essa planilha de custos na tua mão, e aí, de repente, você pega e faz a apresentação da planilha de custos, tem ela do teu lado lá para você ler, e você vai falar como que foi o custo da viagem, quando ficou tudo, não sei o que coisa e tal. Pode também. Fica ao critério do que vocês, como grupo, escolherem a maneira de fazer. Tudo bem, Diogo? Tá ok, então, obrigado. Imagina. Mais alguma coisa, pessoal? Não? Então, ó, vamos finalizar aqui. Eu vou tirar o compartilhamento da tela, né? Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Beleza. Então, só lembrando vocês, né, que nós temos aí a nossa Agenda 10 sendo entregue até o dia... Só baixar. Espera aí. Tá. É que eu abaixei a mão do Diogo aqui. Então, a gente tem aí, né, até o dia 10 para a entrega da Agenda 7 do TCC, né? A gente tem aí praticamente uma semana, e vocês têm mais uma semana também para fazer o vídeo do speech inicial da Agenda 14 de TTP GTNAS, tá? Então, um vídeo aí que eu acho que vai ser legal, porque eu vou poder conhecer a carinha de todo mundo, né? Porque nem todo mundo tem foto aqui no seu login, mas é legal, de repente, quando a gente assiste o vídeo, porque, vamos colocar assim, a gente imagina, né? A pessoa pelo nome, não sei o que, você imagina a pessoa, mas a gente não tem a mínima noção. E aí, quando você vê a imagem, então é assim, é loiro, é moreno, é branco, é preto, não sei o quê. Lá. Então é legal esse tipo de coisa, porque a gente acaba conhecendo, né, fisicamente vocês. Eu acho bem legal, né, por trabalhar no presencial, que eu estou acostumado com isso, mas no virtual a gente acaba tendo que esperar até a Agenda 14 para poder conhecer efetivamente os nossos alunos. Tá ok? Então, era isso. O pessoal também que vai assistir essa aula no momento assíncrono, né, em outro dia. Qualquer dúvida que vocês tenham, basta vocês me chamarem no Correio Tech ou então lá no fórum, né, do TCC, da sua equipe, que eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida a mais. Com relação às correções, a mais tardar até quinta-feira está tudo entregue, tanto a Agenda 13 quanto a 6, né? Já vai estar tudo finalizadinho na mão de vocês, ficando tudo em dia. Beleza, queridos? Então, finalizo aqui a gravação. Oi, pode falar, Maravilha. Diogo. Um grande abraço ao senhor, a todos os alunos, e de forma especial também agradecendo o contato que o senhor teve com o nosso querido Wagner Carol na última semana. Parabéns para vocês. Wagner, não, eu tava com o Wagner, nós estávamos num curso, tava eu, Wagner, professora Camila, né, mais outros professores que são daqui do professor Simão, né, o Simão de RIDP de vocês, eu estava com o Simão lá também, no curso que nós fizemos em São Paulo. Foi legal conhecer alguns outros colegas de maneira física, né, porque eu estou eles estão muito mais tempo do que eu aqui no GEAD, mas eles já estão há muitos anos e muitos deles não se conheciam fisicamente também, pessoalmente. Então foi a oportunidade de todos acabarem se conhecendo, e foi bem legal essa reunião, esse encontro aí que nós tivemos, tá? Mas foi legal mesmo. Maravilha. Não, que bom, beleza. maravilha. E
Muito agradecido, né? O Wagner comentou o contato com o senhor, né? E isso que na última quinta-feira, porque foi esse evento com vocês em São Paulo, foi na quarta, Exato. e na quinta nós tivemos a sequência aí do primeiro fórum de turismo da nossa cidade de Pirassununga. Obrigado pela atenção, Deus abençoe a todos e parabéns aí pelo profissionalismo. Ali, que isso, um abraço. Então, finalizamos aqui a gravação da nossa aula, né, da Agenda 7 TCC, e qualquer coisa vocês podem me chamar lá no Correio Tech e no fórum do grupo. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, professor. Gente,